Em 1965, um motor britânico apareceu com a promessa de mudar tudo. O Perkins V8.510 não era um simples diesel, era compacto, poderoso e tão avançado que parecia vir do futuro. Um projeto pensado para esmagar a concorrência americana e coroar a engenharia britânica no mundo do transporte. Durante sua apresentação, todos ficaram impressionados. Mais torque, mais eficiência, mais tecnologia. Era o sonho de frotas, ônibus, caminhões e até do exército. Mas esse sonho durou pouco. Apenas alguns meses depois de chegar ao mercado, começaram a surgir relatórios alarmantes. Vibrações impossíveis de explicar, falhas misteriosas no sistema de combustível, motores que superaqueciam sem razão. O que deveria ser orgulho da Perkins logo se transformou em um pesadelo para milhares de operadores. E aqui está o mistério. Como pôde um motor tão adiantado para seu tempo acabar proibido em todo o mundo, com sua reputação destruída e seus restos esquecidos em oficinas e ferros velhos? Hoje vamos revelar as falhas ocultas que enterraram o V8.510, o motor maldito da Perkins. É 1965 e a Grã-Bretanha vive um de seus momentos dourados na engenharia. O Mini Cooper conquista as etapas de rally, a Jaguar celebra sua terceira vitória em Le Mans, e o mundo inteiro olha para a ilha como sinônimo de inovação. Nesse cenário, a Perkins, a companhia de Peterborough que já havia motorizado desde humildes tratores até destruidores da Royal Navy, decide dar um golpe histórico, apresentar o V8.510. Não era apenas um novo motor, era um desafio aberto a Detroit. Durante 4 anos, os melhores engenheiros da empresa trabalharam em silêncio no que se tornou o maior investimento de sua história. E quando finalmente levantaram a cortina no Commercial Motor Show de Londres, os especialistas não podiam acreditar no que viam. Sob os refletores, aquele bloco pintado de vermelho profundo brilhava como uma joia mecânica. Não parecia um motor de caminhão ou ônibus, parecia saído de um carro de corridas. E os números confirmavam a sensação. 170 cavalos a 2.800 rotações por minuto e um torque monumental de 380 libras-pé desde apenas 1.500 rotações por minuto. Em outras palavras, oferecia 20% mais torque que seus rivais americanos da época, e fazia isso com maior eficiência. Para frotas e fabricantes, era como encontrar ouro. Um motor compacto, leve, com injeção direta, tecnologia futurista naquela época, e projetado para durar. A mensagem era clara. A Perkins estava pronta para tomar dos Estados Unidos a coroa do diesel pesado. Mas o que ninguém suspeitava é que essa promessa brilhante logo se transformaria em um dos maiores fiascos da história automotiva. O que distinguia o V8.510 não era apenas sua potência, mas a maneira como foi concebido. Cada decisão de design parecia retirada de um manual futurista para a época. Enquanto outros fabricantes ainda usavam sistemas de injeção indireta, a Perkins apostou em algo quase experimental. A injeção direta, com injetores de 4 orifícios centralizados sobre o pistão. Resultado: até 15% mais eficiência, partidas a frio mais confiáveis e a capacidade de funcionar até mesmo com combustíveis de menor qualidade. A geometria interna também revelava um pensamento distinto. Em vez de buscar altas rotações, como ditava a moda da época, a Perkins projetou um motor undersquare, com curso mais longo que o diâmetro do cilindro, priorizando assim o torque em baixas rotações. Exatamente o que caminhões e ônibus precisavam para mover toneladas sem sofrer. Sua construção, com camisas secas de ferro fundido, era outro golpe de engenho. Ao contrário dos linéares úmidos comuns na indústria, esses ofereciam maior rigidez e melhor transferência de calor. Além disso, podiam ser substituídos individualmente, reduzindo custos e tempos de reparo para frotas inteiras. E como se não bastasse, o pacote era compacto. Apenas 36 polegadas de comprimento e 1.238 libras de peso. Menor e mais leve que muitos 6 cilindros da concorrência. Para fabricantes de ônibus, caminhões e até geradores, aquilo parecia um presente dos céus. Nos primeiros testes de demonstração, a magia se confirmava. O motor subia limpo de 800 até 3.200 rotações por minuto com som grave e elegante, bem distante do típico estalo de um diesel. Os jornalistas o descreveram como um bloco refinado, quase civilizado. A imprensa o chamou de o diesel que colocaria a Grã-Bretanha no mapa mundial do transporte. Mas logo a realidade começou a bater forte. O que parecia um design impecável escondia fissuras que não tardariam em se transformar em verdadeiros terremotos. A euforia durou muito pouco. Apenas alguns meses depois de que as primeiras unidades do V8.510 saíram às ruas, os mecânicos começaram a levantar as sobrancelhas. Algo não batia. Os motoristas relatavam vibrações sem explicação lógica.
Às vezes o motor ia suave como seda na marcha lenta e, de repente, ao acelerar levemente, surgia um zumbido áspero que sacudia todo o volante, para depois desaparecer misteriosamente em plena carga. Não era a típica aspereza de um diesel convencional. Era um padrão imprevisível que desconcertava até os mais veteranos. Passageiros em ônibus começaram a reclamar do incômodo trepidar, e os motoristas terminavam exaustos depois de longas jornadas lutando contra a vibração constante. E se as vibrações já preocupavam, o sistema de combustível se tornou o pesadelo definitivo. A joia tecnológica do motor, sua injeção direta, dependia de bombas de distribuição supostamente confiáveis, mas que na prática se desajustavam sem aviso prévio. Num dia funcionavam perfeitamente. No seguinte, o motor soltava nuvens de fumaça preta, perdia força ou ficava preso a uma única rotação. As oficinas se depararam com um quebra-cabeça impossível. Ajustar a injeção era tão complexo que muitos mecânicos simplesmente optavam por trocar a bomba inteira sempre que surgiam problemas. Para os transportadores, isso significava horas perdidas, caminhões parados nas estradas e despesas que se acumulavam como uma bola de neve. O mais desconcertante era que essas falhas não ocorriam em condições extremas. Aconteciam em plena cidade, em climas moderados, em situações onde o motor deveria brilhar. O mesmo bloco que a Perkins havia apresentado como símbolo da precisão britânica estava ganhando fama de temperamental e pouco confiável. A cada semana que passava, as reclamações se acumulavam na mesa da Perkins. Vibrações inexplicáveis, bombas de injeção caprichosas, motores que apagavam em plena rota. Os mecânicos enviavam relatórios, os operadores pediam soluções, e a empresa tinha as respostas diante dos olhos. O problema não era a falta de testes, mas a forma como haviam sido feitos. No laboratório, o V8.510 havia passado milhares de horas no dinamômetro sem mostrar uma falha sequer. Nessas condições controladas, tudo parecia perfeito. Mas no mundo real, com ônibus em ruas congestionadas ou caminhões subindo montanhas, as fraquezas ficavam evidentes. A verdade veio à tona anos depois, quando documentos internos vazaram em um processo judicial. A Perkins havia cortado drasticamente seu programa de testes de campo. Em vez de 18 meses e dezenas de motores em diferentes condições, fizeram apenas 6 meses com menos de 20 unidades. E o pior, quando os poucos operadores de teste reportaram vibrações e problemas de injeção, os engenheiros decidiram ignorá-los, convencidos de que era erro do usuário ou má manutenção. A pressão vinha de cima. A diretoria estava desesperada para lançar antes da concorrência americana. Detroit preparava novas linhas de motores, e a Perkins queria se adiantar para reivindicar seu lugar no mercado internacional. A ordem foi clara: ir ao mercado, custe o que custar. E assim, o motor que ainda estava em fase experimental acabou nas estradas do mundo real. Mas essa pressa teria um custo altíssimo, milhares de clientes transformados em cobaias, frotas inteiras funcionando como laboratórios ambulantes, e um prestígio que começava a ruir. Os problemas que a princípio pareciam isolados logo se transformaram em uma tempestade perfeita. Cada parte do motor começou a falhar como se estivesse amaldiçoada. A primeira foi o sistema de refrigeração. Em teoria, o V8.510 tinha um design avançado, mas na prática um banco de cilindros recebia menos fluxo de água que o outro. O resultado era devastador. Um superaquecimento progressivo que em minutos podia estourar juntas, encher os cilindros de vapor e arruinar por completo o bloco. E o pesadelo não parava aí. O sistema de lubrificação, pensado para ser robusto, mostrava-se insuficiente sob cargas pesadas. Os mancais principais e de biela se desgastavam em velocidades alarmantes. Até mesmo os motores que recebiam óleos premium e manutenções impecáveis desenvolviam um batido metálico prematuro, sinal inequívoco de que algo vital estava se rompendo por dentro. Os transportadores viviam isso na pele. Caminhões abandonados em rodovias, ônibus parados com passageiros irritados, geradores incapazes de manter estável a frequência elétrica em hospitais e centros de dados. A confiabilidade que a Perkins havia prometido se transformava em caos. E como se tudo isso fosse pouco, o design compacto que tanto havia sido celebrado acabou sendo outra maldição. O que nas feiras parecia elegante e organizado, na oficina era um inferno. Trocar um simples filtro exigia desmontar meio motor. Diagnosticar problemas era quase um ato de adivinhação. Os mecânicos, frustrados, começaram a detestar o V8.510. Em questão de meses, o que deveria ser orgulho da engenharia britânica havia se transformado em uma máquina de prejuízos. As reclamações de garantia inundavam a sede da Perkins, mais de 100 por mês. E cada reclamação não era apenas um motor defeituoso,
mas também indenizações por cargas perdidas, passageiros retidos e contratos descumpridos. O prestígio da empresa desmoronava, e com ele, a paciência dos clientes. O que começou como uma promessa de grandeza estava se convertendo em uma condenação para qualquer um que ousasse comprá-lo. O que veio depois foi uma verdadeira rebelião. Os operadores, cansados de perder dinheiro e credibilidade diante de seus clientes, começaram a tomar decisões drásticas. Na Austrália, onde as distâncias intermináveis e o calor extremo já colocavam qualquer motor no limite, o V8.510 virou sinônimo de desastre. Bastava uma pane no meio do deserto para que o custo do resgate superasse em muito o valor do próprio caminhão. Em questão de meses, as principais empresas de transporte emitiram políticas internas proibindo a compra de veículos equipados com Perkins. No Reino Unido, a história não foi diferente. O London Transport, o maior sistema de ônibus do mundo naquele momento, deu um passo contundente. Proibiu oficialmente qualquer unidade com o V8.510. Foi um golpe demolidor. Se a maior frota da Grã-Bretanha não confiava no motor Orgulho Nacional, o que restava para os demais clientes? A imprensa não teve piedade. Revistas especializadas que meses antes haviam elogiado o design começaram a publicar testemunhos de mecânicos frustrados e operadores arruinados. As manchetes eram devastadoras. O motor que nunca deveria ter chegado ao mercado ou a grande promessa britânica que morreu ao nascer. Nos Estados Unidos, as publicações automotivas aproveitaram a ocasião para zombar. Apontavam o V8.510 como a prova de que a Europa nunca poderia igualar a confiabilidade de Detroit. E os problemas não ficaram apenas na reputação. As seguradoras começaram a aplicar sobretaxas especiais aos veículos equipados com Perkins V8. Algumas simplesmente se recusavam a cobri-los. Os fornecedores de componentes também não queriam se envolver. Havia tanto risco de reclamações legais que vários fabricantes se retiraram do programa. A bola de neve já era imparável. Em apenas alguns anos, o motor que deveria destronar os gigantes americanos estava sendo banido de frotas, oficinas e mercados inteiros. O V8.510 se transformou em um nome maldito nos departamentos de compras de todo o mundo. Em 1974, a Perkins apagou definitivamente a linha do V8.510. Das mais de 100 mil unidades que haviam sonhado vender, apenas cerca de 14.500 foram produzidas. A maioria terminou sucateada poucos anos depois, esquecida em oficinas ou substituída por motores mais confiáveis. O que deveria ser um triunfo histórico se transformou em uma perda estimada de mais de 50 milhões de libras da época, valor que hoje equivaleria a centenas de milhões. Mas o verdadeiro custo não foi apenas econômico. A reputação da Perkins ficou marcada para sempre. Operadores, mecânicos e frotas inteiras passaram a associar o nome da marca àquele desastre. Até mesmo seus motores mais confiáveis começaram a ser vistos com desconfiança. O V8.510 virou um fantasma que perseguia a companhia por onde ela ia. No entanto, nem tudo foi em vão. A indústria aprendeu uma lição que ecoou por décadas: nunca subestimar a importância dos testes em condições reais. A partir de então, a Perkins e outros fabricantes endureceram seus processos de validação. Motores que antes passavam meses em laboratórios agora eram submetidos a anos de provas em campo. E graças a esses fracassos, o diesel moderno atingiu os níveis de confiabilidade que conhecemos hoje. Hoje, encontrar um V8.510 em funcionamento é quase uma descoberta arqueológica. Talvez em algum gerador esquecido, ou no chassi enferrujado de um caminhão abandonado. Para alguns colecionadores, é uma relíquia maldita. Para outros, um lembrete do que acontece quando a ambição corre mais rápido que a engenharia. O V8.510 não conseguiu esmagar a concorrência, nem conquistar o mundo. Mas deixou uma marca indelével, o alerta de que até a maior promessa pode se transformar na maior queda. Então, da próxima vez que você ouvir falar de um projeto revolucionário que promete mudar tudo, lembre-se da história do Perkins V8.510, um motor que poderia ter sido uma lenda, mas terminou sendo uma lição.